Como a Covid-19, a gripe espanhola no início dos anos de 1900 causou milhões de mortes ao redor do mundo, além de estragos econômicos e sociais. Apesar das semelhanças entre elas, o novo coronavírus tem se mostrado ainda mais desafiador para a humanidade e os cientistas ainda não sabem quando iremos controlar a doença. Acompanhe. Na época da gripe espanhola, o Brasil não tinha SUS, nem Ministério da Saúde, muito menos vacinas. Mas o país já tinha aprendido a lição de como era importante ter um plano nacional para combater o vírus depois de passar pela experiência do enfrentamento à varíola em 1904. É muito impressionante como em 1918 não houve um governador, que na época se chamava presidente de província, e tão pouco presidente seguiram diretrizes que não fossem dadas pelos especialistas da área da saúde. Ao escrever o livro A Bailarina da Morte, sobre a gripe espanhola, a historiadora descobriu que em 1918, jornais traziam anúncios com recomendações, entre elas a de tomar preventivamente sal de quinino. Apesar disso, nenhuma liderança política da época seguiu o mesmo caminho. Hoje, nós temos um presidente que aposta em tratamento precoce e que já atuou como garoto propaganda da cloroquina. Então, eu te diria que nós saímos perdendo, né, na comparação com 1918. O Brasil do século passado e de agora tem muitos pontos em comum. Um deles é a divulgação de notícias falsas. O que antes ocorria no boca a boca das ruas, agora se espalha pela internet. Outra semelhança está nas populações mais atingidas pela doença. Em 1918, as principais vítimas foram negros, imigrantes e indígenas. Um século depois, a história se repete. As duas pandemias também vieram em ondas, mas diferentemente da gripe espanhola, o vírus da Covid-19 tem variantes que dificultam o controle do avanço da doença. A nossa preocupação atual é, a transmissão é muito mais fácil porque a gente se move muito mais do que a gente se movia lá atrás. 2, o vírus tem uma característica e na replicação, quanto mais ele circula, mais a gente tem o risco dele replicar errado e ele criar essa variante. Controlar a pandemia ainda é um cenário nebuloso. Não minimize a situação que está acontecendo, não negue o que está acontecendo, porque a consequência vai ser muito maior. A Covid-19 mostrou a importância da gente viver na coletividade, da gente viver em sociedade. E tudo que eu deixar de fazer, eu obviamente posso te colocar em risco. O final dessa parte da nossa história só depende de nós. A Covid nos forçou a pensar nas nossas próprias fraquezas, né? Nós que nos achávamos tão modernos, tão globalizados, eis que um pequeno micro-organismo fez parar tudo. Se isso não servir de gatilho para a gente refletir, o que é que vai servir, não é?